Olá, boa noite. Como eu prometi, iríamos terminar o projeto acessando o banco de dados e minimamente utilizando o Data Grid View. Eu combinei, claro que vocês acham que não devem ter ciência, mas com a 250 e com a 248, que eu não iria demonstrar a inserção, a alteração e a exclusão de dados no projeto. Por quê? Fazendo isso, eu teria que invadir um pouco a aula de banco de dados. E isso não é muito bacana. Eu, como professor de banco, também não gostaria. Já estou fazendo um pouco isso, mostrando algumas dicas e truques de select, inserção, explicando algumas coisinhas. Talvez não fosse tão necessária, mas acho legal, né? Bom, vamos lá então. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos construir um select para colocar a nossa string de conexão. Essa string ela é responsável por informar um básico ao nosso aplicativo, o nosso projeto, nosso software, nosso programa, nossa aplicação, né? O que ela precisa saber para fazer o relatório. O nosso Data Grid View nada mais é do que um relatório, né? Esse relatório, a ideia dele é demonstrar, nós tivemos combinado isso na última aula, o nome do cliente, os produtos que ele comprou e o valor desses produtos, né? O que nos resta entender que nós chegamos no final das contas, a uma notinha fiscal. Chegamos a uma nota fiscal detalhada, não vamos fazer. Eu ia demonstrar algo mais para vocês, mas aí ia entrar muito em banco, demonstrar o total, geral. É melhor deixar para o professor de banco demonstrar melhor para vocês depois como fazer um select com count, subselect. Aí entramos em outros níveis, um pouco mais. Mas já um select que nós vamos fazer vai utilizar os famosos joins, ou seja, é um select um pouquinho mais avançado. Um pouquinho, só um pouquinho. Vamos conectar aqui pelo menos algumas boas tabelas. Bom, vamos lá. Antes de colocar qualquer linha de código dentro da aplicação, é importantíssimo fazer um teste da linha de código, do select no caso, né? Do script de retorno que vai retornar no relatório. Por que isso? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque boa parte dos erros na aplicação não é aqui. Porque isso, gente, é uma receita de bolo. String de conexão, select. A magia vai acontecer aqui dentro, como também acontece aqui. Veja, eu poderia de repente me enganar ao colocar o nome do banco de dados. E ao fazer isso, eu voltei a perder toda a conexão com o banco. Então, esses simples erros faz a aplicação não funcionar. E o povo entra em desespero, porque o erro a ser exibido é muito padrão. Erro de conexão. O que é esse erro de conexão? Então, vamos lá. Nós estávamos fazendo a população do banco, né, e aí fica mais fácil para enxergar os campos quando maior assim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um select. Primeira coisa, a palavra-chave para fazer um select é select, ou seja, selecione. É interessante comentar que na linguagem SQL, ela é o que é. Se eu estou mandando selecionar, vai selecionar. Se eu estou mandando deletar, vai deletar. Deletar é uma palavra meio americanizada, brasileirada, né?
Tem um inglês meio brasileirado, mas enfim, se eu estou mandando fazer uma alteração, vai alterar, né? Então, é o que é. Bom, vamos lá em frente. Vamos selecionar aqui o cliente. Né? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre ficar de olho no nome das tabelas e campos, porque senão fica muito difícil de se encontrar. Se você erra uma letra no nome do campo, é o suficiente para não funcionar nada. Então, nós queremos o nome do cliente. Então, vamos lá. Onde está o nome do cliente? O nome do cliente vai estar na tabela, deixa eu ver se é aqui, de usuários. Aqui, sim, o nome do usuário, né? Por quê? Nós não criamos uma tabela cliente, nós criamos uma tabela usuário. E se o usuário estiver comprando, legal, o nome dele vai aparecer lá na compra, porque tem um vínculo dessa tabela com o carrinho. Mas e se ele for funcionário? Não vai ter vínculo com o carrinho. Simples assim. Quem é que vai definir isso? A regra de negócio da aplicação, tá? Nós não vamos nos ater muito a isso, mas é a regra de negócio da aplicação. Poderíamos ter também, de repente, sim, separado, uma tabela de clientes e uma tabela de funcionários. É que nós não entramos muito na questão CPF, percebam isso, nós não entramos nessa conversa. Até porque se assim fosse, veja que já temos muitos números de tabelas, nós nos preocupamos mais com a ideia de fazer um carrinho, escolher o sorvetinho, de armazenar e estocar o sorvetinho, do que pensar mesmo na questão daquele que está indo lá comprar. Nós focamos mais no estoque mesmo, tanto que o nome do banco, né, é estoque de sorvete. A ideia é ter, na verdade, aqui só ter uma ideia, né, com quais são as saídas, né, sem pensar muito em regra logística, porque se fôssemos mesmo nos ater em regras, leis, normas, questão de validade, vixe, dava pano para tecido aí, né, pano para vestido, sei lá como é que é, esqueci como é que é? Até esqueci o nome também do que eu tava falando. Oh, meu Deus. Ditado, né? Então, select. Vamos dizer que eu quero ver tudo, vai. Tudo da tabela de clientes. Tudo. From. Qual é o nome da tabela? DB usuário. Desculpa, falei cliente, né? DB usuário. Tem que ser igual, tá, gente? Deixa eu copiar aqui que eu vou precisar depois. Executar. Olha que bacana. Retornou o nome dos nossos usuários, o login deles e a senha. Né? Interessante isso, não? Bom, ok. Mas eu só quero nome. Veja que eu estou invadindo um pouquinho, só um pouquinho nome de banco, tá? Só um pouquinho, mas é porque é necessário para a gente poder conseguir fazer o relatório que a gente quer. Vou colocar aqui de volta. Então eu não quero tudo. Eu só quero o nome do select. Por quê? O que acontece? Cada vez que a gente... Eita, que acho que coloquei o select já começando aqui. Ah, tudo bem. Vamos ver, apoio. Tava aqui, olha só. Nós já tínhamos feito um join. Beleza, então vamos relembrar aqui. Bem que eu imaginei. Nome do usuário, da tabela usuário, e a gente tá querendo pegar os itens do carrinho. Tá, eu tô revendo aqui com vocês, né? Deixa eu copiar aqui. Aproveitar. Eu lembrei, eu falei, professor, acho que estou usando um documento de apoio. Peraí. Vamos lá, então. Lembrando aqui, ó. Select, o nome do usuário, from TB usuário, as uso. Por quê? Nós estamos pegando essa informação da tabela do usuário, estamos fazendo uma conexão de itens do carrinho. Só vai ter vai apresentar agora os usuários que fizeram alguma compra. E eu estou vinculando o login deste usuário, olha lá, a tabela usuário, com aqui nas colunas, ó, aqueles usuários que estiverem listados aqui.